Bom, hoje é, eu escolhi um salmo. Eu decidi que nesse verão a gente vai passear pelos salmos. E hoje eu escolhi um salmo. Comecei no Salmo 33, e aí depois, lendo o 33, me levou para o 32, e depois me levou para o 51, e me levou para a história de Davi. Então, nós vamos começar com isso, as circunstâncias que estes salmos foram escritos, né? Então, como eu falei que hoje a gente ia falar de alguém que pisou na bola mais que tudo, mas que ainda assim Deus o reconhecia como um homem segundo o seu coração, né? Um homem escolhido por ele. Assim, a gente vê na história do Velho Testamento que Deus escolheu vários reis, né? Mas teve uns que ele teve que mandar sair, porque totalmente andaram por um caminho totalmente contrário, né? A gente viu que Davi, apesar de ter cometido vários erros, e de alguns bem fortes, o coração de Davi estava no lugar certo. E a gente já viu várias vezes na Bíblia, onde diz que Deus não está preocupado com o nosso sacrifício, Deus não está preocupado com a nossa atitude, somente Ele vê o interior, Ele vê o que que a gente carrega dentro, né? E é nisso que a gente tem que preocupar. É nisso que a gente tem que colocar foco no nosso relacionamento com Deus. Então, a nossa história hoje começa lá no livro de 2 Samuel, capítulo 11. Nós não vamos ler, eu vou só fazer um resumo da história, que foi a história de Davi e Betseba, né? Falando em português. Então, assim, a gente vê lá em Samuel que estava tudo tinha chance para dar errado, né? Primeira coisa, é, era a época de guerra. Parece que as guerras tinham programa, né? Tem uma época das guerras, tem a época de ficar quieto. Então, estava na época das guerras. Foi o que fala aqui no comecinho, ó. Na primavera, época que os reis saíram para a guerra. Então, era comum que nessa época os reis deveriam sair para a guerra com seus soldados. O que que aconteceu? Davi mandou o povo dele e ele ficou para trás. Então já começou o primeiro erro, né? Ele, como o líder, como o rei de Israel, ele deveria ter sido o que ia à frente do seu povo. Ele ficou para trás. Então ele mandou Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles foram vitoriosos. Mas Davi ficou em casa, sem nada para fazer, né? Minha avó já dizia que mente vazia, vazia é oficina de Satanás. Então estava ali, aí foi um dia lá no terraço de tarde e viu aquela mulher linda tomando banho ali no terraço. Não tem nada na Bíblia que fala que ela tinha intenção de atrair, porque ele não devia, primeiro ele não devia estar ali, né? Todos os homens tinham saído para a guerra, então ela devia estar se sentindo livre para, e devia ser um ritual, né? Porque naquela época, o que eu ouvi falar, né, que as casas tinham um terraço em cima e tinha o lugar onde a água ficava acumulada para já manter a temperatura. E ela foi tomar o banhozinho dela. Aí o que aconteceu? Ó, uma tarde, levantou-se Davi da cama e foi passear pelo terraço, pelo palácio. Do terraço, viu uma mulher bonita tomando banho. Ele mandou alguém para saber quem ela era. Então, olha as etapas, né, do pecado, né? Mandou alguém saber. A pessoa voltou, falou: ela é mulher do fulano. O que que ele devia fazer? Ok, deixa ela quieta, né? Tem um monte de mulher aqui no meu harém, eu vou procurar uma se eu estou querendo uma mulher. Não. Mandou trazer, dormiu com ela, engravidou, e o que que aconteceu? Quando ele soube que ela tinha engravidado, porque aí os homens deviam demorar, né, para ficar nessa guerra, porque para ela ficar sabendo que ela tinha engravidado, devia ter passado pelo menos um mês ou dois, né, no mínimo. Então, quando ele ficou sabendo, o que que ele fez? Tentou esconder a sua culpa. E nesse ato de esconder, mandou buscar o marido.
falou: vem para cá, e não sei o quê, me dá notícia. Aí serviu o jantar para ele, falou: agora vai para casa e vai dormir, vai ficar com a sua mulher. Ele queria que o marido pensasse que o filho era dele, né? Aí o que que aconteceu? O Urias era um homem honrado, era um homem fiel ao rei. O que que ele fez? Dormiu na porta da casa do rei, do palácio. Não foi para a casa dele. Quando foi de manhã, ele acordou, o rei viu ele lá na porta, mas por que que você não foi, não? Como que eu vou poder ir para minha casa dormir com minha mulher, com meus companheiros tudo lá na guerra? Não, não posso fazer isso. Então, olha o coração honrado, né, desse homem. Aí, como Davi viu que não ia ter jeito, Davi fez uma coisa ainda muito pior. Davi escreveu uma carta para Joabe lá e mandou Urias levar. E a carta dizia para colocar Urias na frente de todo mundo, para ele ser morto. Então, assim, gente, esse era o Davi, o rei que Deus escolheu para Israel, para ser aquela pessoa, assim, não só um líder do povo, né, nas guerras e tudo, mas um líder espiritual também, né? E ele pisou na bola, Urias morreu. Aí ele trouxe a Betseba para casa dele, ela teve o neném, e ele não, durante todo esse período, a Bíblia não diz que ele se arrependeu, a Bíblia não diz que ele reconheceu o erro dele, até que o profeta, vamos ver onde que fala aqui, acho que é no capítulo seguinte, Natã, o profeta, Deus mandou que Natã falasse, o Senhor enviou Davi, o profeta Natã. E ao chegar, olha só a mensagem de Deus para Davi. Natã não chegou e falou: Deus está falando que você é culpado, que você fez um pecado horrível. Olha a história que Natã contou. Dois homens viviam em uma cidade. Um era rico e outro era pobre. O rico possuía muitíssimas ovelhas e bois, mas o pobre não tinha nada, a não ser uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou, ela cresceu e com ele os seus filhos. Comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia nos seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico e este não quis pegar uma das suas próprias ovelhas ou dos seus bois para preparar a refeição. Em vez disso, tomou a cordeirinha que pertencia ao vizinho e preparou para o viajante. Então, Davi se encheu de ira contra o homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso merece a morte. Ele deve pagar 4 vezes o preço da cordeirinha, porque agiu sem misericórdia. Aí o que que Natã falou para ele? Você é este homem. Natã disse a Davi: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu o ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dei a você casa, mulheres, tudo o que você queria. Dei a você o povo de Israel e Judá. Se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda. Por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que é mal? Então, esse é o contexto, tá? Agora nós vamos ver qual foi a reação de Davi quando Natan disse isso para ele. Vamos lá no Salmo, no meu é o Salmo 51. Vamos ver como é que será o seu aí. No meu fala: tem misericórdia de mim, ó Deus. Assim que começa. Então, essa foi a reação de Davi. Tem misericórdia de mim, ó Deus, conforme o teu amor leal, conforme a tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente, contra ti pequei, e fiz o que era mal aos teus olhos, de modo que justa é a tua sentença e irrepreensível o seu julgamento. Então, vamos, só um parêntese aqui. A sentença foi que o filho
da Betseba ia morrer. Ele ficou doente e aquela criança morreu, tá? Então foi a consequência do pecado de Davi. Se vocês quiserem, depois nós vamos voltar lá e ler. Então ele fala: é justo a tua sentença e irrepreensível o teu julgamento. Sei que eu sou pecador desde que nasci. Sim, desde que a minha mãe me concebeu. Sei também que tens prazer na fidelidade em secreto e no mais íntimo me ensinas com sabedoria. Purifica-me com esopo e eu ficarei limpo. Lava-me e mais branco do que a neve eu serei. Versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Então, Davi não estava só arrependido porque ele foi pego no seu pecado. Não, ele realmente ele queria uma vida íntegra diante de Deus. Ele se rendeu a uma tentação, ele errou, mas ele se humilhou. Ele pediu a Deus: transforma, tira de mim esse coração que às vezes quer fazer o que não deve. Gente, se vocês lembram na história de Davi, várias vezes ele teve a oportunidade de matar o rei Saul com pura justiça e ele não fez. Então, assim, ele é uma pessoa honrada, mas deu lugar ao inimigo, né? Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito a ponto pronto para te obedecer. Aí no versículo 16, tu não tens prazer em sacrifícios, senão eu ia trazer todos os sacrifícios para o Senhor. Nem te agradas em holocaustos. Os sacrifícios que te agradam é um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, o Senhor não desprezará. Então, gente, essa foi a resposta de Davi diante daquele pecado grande que ele cometeu, né? Então ele se humilhou, ele se rendeu, ele se arrependeu. Agora vamos no Salmo 32, que era os 32 e 33 eram os que eu queria mesmo falar hoje, né? Então, então a gente viu que Davi estava pesado, né? Estava carregado com aquele pecado. Não é uma coisa que ele esqueceu, né? Devia estar aí na cabeça dele o tempo todo. Aí lá no Salmo 32 diz assim: Bem-aventurado aquele cujas transgressões são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado aquele que o Senhor não atribui pecado e em cujo espírito não há engano. Aí olha para você ver, porque teve um tempo que ele ficou caladinho, né? Só ele que sabia disso. Aí ele fala: enquanto eu calei, os meus ossos definharam, com os meus gemidos o dia todo. Pois de dia a tua mão pesava sobre mim, e as minhas forças foram se esgotando como a seca do verão. Então reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas iniquidades. Então disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Então, o processo dele de chegar ao pecado foi um passo de cada vez, né? E a mesma coisa foi o processo dele de retornar ao relacionamento com Deus. Uma coisa que é bem certa na vida do cristão: quanto mais pecado a gente tem guardado sem confessar, mais distante a gente vai sentir de Deus. A gente vai ficar com vergonha, a gente vai começar a inventar desculpa para não orar, para não ir na igreja. O inimigo é astuto, ele quer nos afastar da comunhão com Deus, né? Então, esse Salmo 32 ele nos convida a arrepender. E ele nos mostra que tem alegria, que tem júbilo, que tem salvação através do arrependimento.
né? A experiência de Davi, que clama a Deus por perdão, é expressa na sua alegria. Nesse salmo aqui, no 51, ele clamou a Deus por perdão, ele se humilhou. E aqui ele está expressando a alegria de sentir o alívio do perdão, né? É aquele tirar aquele peso de cima dele, né? Ele sentiu o alívio aquele reencontro, né, com Deus. Essa prática de confissão não só nos libera do peso, né? Eu acho que a coisa mais triste é a culpa. As pessoas falam que aquele sentimento de culpa, né? Que carrega, às vezes a pessoa nem devia estar carregando, porque nem foi culpa da pessoa. Mas tem gente que tem a tendência de carregar a culpa. E o inimigo, ele é tão astuto que você vê o quê? Foi ele que atiçou Davi para pecar. E uma vez que Davi caiu, o diabo vem com a culpa. Ele é o acusador. Então ele é o que tenta e ele é o que acusa. Jesus é o que protege, o que abraça, o que redime, o que oferece misericórdia, o que oferece perdão, né? É totalmente diferente um do outro, né? Tem situações na nossa vida que é uma linha fina, mas tem outros, gente, que é tão claro, né? A gente reconhecer o inimigo e Deus na nossa vida, né? A culpa, aquela acusação, não é de Deus. O Espírito Santo, quando ele quer te convencer de alguma coisa errada que você fez, ele vai com amor, ele vai te oferecer a maneira certa que Deus estipulou para você chegar a Ele e oferecer o perdão. Então, aquele que confia no seu Deus, que conhece o seu Pai, que corre para Ele num momento de culpa, de desespero, de reconhecimento do pecado, aquela pessoa ela é feliz, ela vai ser feliz quando ela sentir o alívio do perdão de Deus, né? O pecado não confessado, além de causar distúrbios espirituais e nos afastar de Deus, também interfere na nossa saúde física. Olha o que ele falou aqui. Enquanto eu calei, os meus ossos definharam. O pecado, a angústia, aquela coisa que deprime a gente, pode trazer enfermidade física. A gente precisa aliviar, né, a nossa mente e o nosso coração para que a gente possa ter uma vida plena. Isso que Deus quer de nós. Davi sentiu alívio e refrigério depois que confessou o seu pecado. A gente até escuta essas histórias de inferno, de Satanás, e que é de um lago de fogo, que não sei o quê. Eu acho que, para mim, a pior coisa do inferno vai ser a acusação constante de Satanás. Principalmente nas pessoas que não se voltaram para Deus, aquelas que escutaram e por intenção rejeitaram, né? Porque a Bíblia diz que todos vão ouvir, né? Tem uns que vão ouvir na cama de morte ali, né? Mas tem uns que rejeitam, né? Então eu acho que o inferno é aquele sentimento, eu acho que todas nós já devemos ter passado por momentos de preocupação intensiva, ou de culpa, ou de ressentimento, alguma coisa assim, e pesa. A gente fica triste, a gente não tem ânimo para nada, a gente só pensa naquilo. Então eu fico pensando, imagina o inferno que vai ser, eu acho que vai ser isso dia e noite, dia e noite, dia e noite, remoendo aquela coisa sem esperança de cura, né? Então a nossa, Deus nos oferece perdão, ele nos oferece misericórdia, ele nos oferece graça. A Bíblia está cheia disso. De Gênesis a Apocalipse, Deus está oferecendo, está mostrando nas histórias do Velho Testamento como ele tratou, né? A gente às vezes pensa que era um Deus rígido, um Deus bravo, olho por olho dele. Era, mas ali Deus estava mostrando para o povo: olha, eu criei vocês, eu sou santo, eu escolhi vocês para me representarem na terra. E para vocês me representarem, vocês têm que fazer do jeito que eu sou.
né? Então, assim, ele estipulou as regras. E as pessoas decidiram a seguir. No meio do caminho, esquece que fez um pacto, né? Porque aliança, pacto, é pacto. E quando você faz um pacto, você tem que cumprir. E o povo de Israel fazia o pacto, caía para lá. Fazia o pacto, esquecia. Fazia. Mas Deus nunca desanimou. E ele nunca deixou de cumprir as suas promessas com relação a esse povo, que ele amava tanto, né? É, uma das lições mais valiosas que podemos extrair desse salmo é a necessidade de reconhecer essa alegria, né? Bem-aventurado é aquele cujas transgressões são perdoadas. Eu sou bem-aventurada, você é bem-aventurado, porque nós somos perdoados, né? A Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Lá em 1 João 1, 9 e 10. Ele é fiel e justo. E ainda continua nesse capítulo, fala assim: se alguém falar que não tem pecado, está chamando Deus de mentiroso, porque somos todos pecadores. Paulo, lá em Romanos, fala: não há um justo sequer. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, todos nós, né? Aí a gente olha e fala: ah, mas aquele pecado ali é maior do que eu. Eu falo uma mentirinha de vez em quando, faço uma fofoquinha, mas olha lá o que está fazendo, fulano. Lembra dos 10 mandamentos? Ali nos 10 mandamentos, se você quebrar um, você já quebrou todos. Ou você faz todos, ou você não faz nenhum. Por isso que Jesus, quando veio, ele não anulou as leis. Ele até botou mais peso, né? Porque os 10 mandamentos é o que adultera, não adultera mais, né? Jesus falou: se você olhar para a mulher já pensando, já adulterou. Então, Jesus, em vez de aliviar, ele botou um pouco mais de responsabilidade. Por quê? Porque não é sobre cumprir as regras, é sobre relacionamento, é sobre saber o que Deus quer de mim e de você e fazer porque eu quero agradar a Ele, porque eu amo a lei do Senhor, porque eu quero estar presente, atento e fazer o que Ele quer de mim, porque eu sei que o caminho dele é bom, é perfeito e vai me levar a uma vida melhor, uma vida mais feliz, uma vida de estabilidade, né? Então, esse é o caminho que Deus quer para nós. É interessante que a maioria dos heróis da Bíblia desobedeceram e falharam uma ou muitas vezes. Todos, não teve nenhum perfeito, só Jesus. Nenhum perfeito. Todos eles falharam, mas a graça e a misericórdia de Jesus se estendeu a ele. Eu escutei uma coisa ontem que eu achei muito interessante sobre, porque na época do Velho Testamento, né, Jesus ainda não tinha vindo. Então não existia a cruz onde a gente deposita o nosso pecado. Mas esse pastor estava falando que todo o aquele pecado acumulado, né? Todos aqueles sacrifícios que haviam sido feitos, todas aquelas ofertas no altar que os judeus tinham apresentado, eles todos vieram e foram colocados na cruz. Foi um acúmulo, né? Um acúmulo de sacrifícios que se cumpriu ali, até no dia que Jesus morreu. Porque aí juntou, né? Juntou os que vieram de lá antes de Jesus com a gente que vinha depois. Todos nós, ali na cruz, nos tornamos um só, uma só nação, né? Não existe mais a nação de Israel, que é a favorita de Deus. Não, hoje, favorita de Deus, a igreja de Cristo, são aqueles que clamam e reconhecem a Jesus como Senhor, né? Quando Deus enviou o profeta, né? A gente já viu isso, para corrigir a Davi. Ele se arrependeu. Ele não procurou desculpa, não se justificou, ele reconheceu a sua falta e foi direto pedir perdão a Deus. Lembra que semana passada eu falei que é uma coisa que eu achei interessante que eu descobri, que eu achava que o profeta era aquela pessoa intermediária, né, entre Deus e o homem.
E eu tenho descoberto, à medida que eu estou lendo, que ele era o intermediário para trazer a mensagem de Deus. Mas todas as pessoas do Velho Testamento que eu tenho lido, agora eu estou prestando atenção, eles tinham acesso a Deus. Eles podiam orar. Eles não precisavam de orar do sacerdote, orar por eles. Eles podiam orar diretamente a Deus. Davi, todas as suas orações, os seus salmos, são diretos a Deus. São louvores, são pedindo perdão, ou declarando poder, ou com medo, pedindo socorro para Deus proteger. Tem muitos salmos nesse sentido, né? Deus sabe exatamente quão imperfeitos e falhos nós somos. O que realmente importa é a maneira como reagimos quando ele nos mostra um pecado, ou quando a nossa consciência nos acusa, né? Como que eu reajo? Eu justifico o meu pecado? Faço dele o estilo de vida? Ou me arrependo diante de Deus? Cada vez, quanto mais eu vou acumulando, como eu disse, mais distante. Deus não se afasta de nós, nós é que nos afastamos dele. Ele está sempre ali, doidinho para a gente estender a mão e pedir socorro, né? Outra coisa que eu escutei essa semana é falando que se eu fico lutando para resolver minhas coisas, Deus vai ficar quieto lá no canto dele e vai deixar eu bater perna até alcançar. Aí quando eu relaxo, falo, não dou conta mais. Aí Deus fala, então você fica quieta aí, deixa eu ir resolver, né? Porque nós dois juntos não vai dar certo. Eu sei o plano que eu tenho para você. Eu sei o caminho que eu quero que você ande, né? Deus é paciente, grande em misericórdia, grande em graça e está sempre de braços abertos para nos receber. Aí nós vamos ver aqui no versículo 6, diz assim, ah, não, não no 6. Vamos passar para o versículo 6. Onde que é? Portanto, todos os que são fiéis, orem a ti enquanto pode ser encontrado. Quanto às muitas águas se levantarem, elas não nos atingirão. Então, o que que ele está dizendo aqui? A Bíblia fala muito, e nós já vimos isso muitas vezes. Vai existir o dia do juízo. Vai existir o dia que o cabrito vai ser separado da ovelha, que o joio vai ser separado do trigo. E nesse dia já não vai ter mais oportunidade. Hoje nós todos temos oportunidade de correr para Jesus, de pedir perdão, de reconhecer a nossa falha, de pedir socorro. Mas um dia já não vai dar mais tempo. A gente não sabe quando esse dia vai chegar. Por isso que a gente não pode deixar de correr para ele todos os dias. Correr para os seus braços, né? Nós vamos continuar lendo depois. Olha, eles falam assim: no versículo 7, tu és o meu abrigo, tu me preservarás da angústia e me cercarás de canções de livramento. A gente vê que eles cantavam muito, né, naquela época. Davi cantava muito. Na semana passada a gente viu que Jeosafá, primeira coisa que ele ficou sabendo, que ele fez, quando ficou sabendo que veio um exército enorme contra ele, o que que ele fez? Correu lá para os levitas, para o templo, falou: vamos louvar a Deus, vamos orar, né? Era assim que eles reagiam diante das batalhas e das dificuldades. No versículo 8, eu o instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir. Eu o acolherei e cuidarei de você. Isso é que Deus promete, gente. Essas coisas assim, Deus está falando para Davi, mas se ele falou para Davi, eu posso saber que ele é o Deus que vai cuidar de mim também, né? Muitas são as dores dos ímpios, mas o amor leal do Senhor envolve quem nele confia. Alegrem-se no Senhor e exaltem vocês que são justos. Cantem de alegria os retos de coração. Cantem de alegria. Retos de coração não é porque a pessoa é perfeita, mas é porque ela reconhece o seu pecado e corre para Deus, corre para o colo do Pai, né?
Aí a gente continua, ele continua no Salmo 33. Dizem que é uma continuação do 32, porque ele termina aqui no 32 falando: cantem de alegria todos os que são retos de coração. Aí no 33 ele começa: cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos, aos que são retos, fica bem cantar louvores. Louvem ao Senhor com harpa, né? Músicas, instrumentos. Cantem uma nova canção, toquem com habilidade ao aclamá-lo. Então, assim, canta, né? Semana passada eu falei, bota música, bota uma música de louvor bem alta. Se a coisa tá pesada, se você tá com a cabeça que tá triste ou que não tá conseguindo pensar direito, põe uma música de louvor e declara as palavras daquela música. Às vezes a gente não sabe falar tão bonito quanto Davi, né? Davi era assim, uma inspiração. Vai ler um salmo. Fala, Deus, é assim que eu estou me sentindo. Davi está me vendo. É isso que eu preciso hoje, né? Então, use os recursos que a gente tem, né? Tem os hinos, tem a Bíblia, né? Com os salmos. Aí, continuando assim, a palavra do Senhor é íntegra. Ele é fiel em tudo o que faz. Ele ama a justiça e a retidão. A terra está cheia do amor leal do Senhor. Apesar de não ter um autor definido, né, desse salmo aqui, porque normalmente lá em cima fala Salmo de Davi, Salmo de Asaf, tem tudo a ver com o salmo anterior. Então, a maioria dos estudiosos acha que esse salmo foi um salmo também de Davi, né? Então, depois de confessar o seu pecado, sentir de novo a conexão com o Pai, aquela proximidade de Deus, Davi convida todo mundo, a igreja, toda a nação, né, para adorar a Deus pela sua grandeza, poder, autoridade e justiça. Então, olha que lindo, gente, esse salmo. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e pelo sopro da sua boca, tudo que nele há. Davi está reconhecendo o poder, a soberania de Deus. Ele ajunta as águas do mar como uma parede. Lembra quem mais que falou assim? Jó. Jó reconheceu a Deus, toda a grandeza de Deus no final da sua vida, né? Ele ajunta as águas do mar como uma parede. Ele fez isso para o povo cruzar o rio, o Jordão, lembra? Toda a terra tema ao Senhor. Tremam diante dele todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo se estabeleceu pela palavra. A palavra. Deus criou o universo, o mundo, simplesmente falando. E olha que maravilha. A gente admira essa maravilha todos os dias quando a gente olha uma natureza. Um Deus que pode criar isso pela palavra, pode cuidar de você, pode cuidar de mim, né? Ele é o Deus soberano, criador, soberano de todas as coisas que foram criadas. No versículo 10, outra coisa que ele é soberano, a gente agora está vivendo uma época tão pesada, né? Guerras é riots, essas coisas, esses protestos e a agressividade. Olha só, o Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos. Os planos do Senhor, porém, permanecem para sempre. Os propósitos do seu coração por todas as gerações. Bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor, o povo que ele escolheu para lhe pertencer. Dos céus olha o Senhor e vê toda a humanidade. Do lugar da sua habitação, ele observa todos os habitantes da terra. Ele que forma o coração de todos e conhece tudo o que eles fazem. Nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército. Nenhum. A gente viu várias vezes no Velho Testamento
E a gente escuta a história. Eu estava assistindo um filme da Guerra dos Seis Dias, né, de Israel, como que Israel, pequenininho, venceu uma guerra enorme, que não tinha, assim, estatisticamente era impossível, né? E agora a gente está vendo outra vez Israel aí metido numa guerra, talvez, né? E eu acho assim, se isso é uma coisa que está no plano de Deus para Israel, não tem exército que vai vencer Israel, né? Então a gente não sabe se é isso que Deus quer. A gente está vendo aí acontecer. Só quero que vocês prestem atenção que Israel continua sendo o povo de Deus, né? Todo mundo em Israel vai ser salvo? Não. Aqueles que reconhecerem a Jesus como Salvador vão ser, mas Deus continua amando esse povo. Deus continua tendo um propósito para esse povo. Jerusalém continua sendo aquele lugar especial para Deus. A menina dos olhos de Deus. Jerusalém é o coração de Deus. Ele ama aquele povo, né? Continuando, o cavalo é vão, é a vã esperança de uma vitória. Apesar da sua grande força, é incapaz de salvar. Os olhos do Senhor voltam-se para aqueles que o temem e para aqueles que firmam a esperança no seu amor leal, a fim de livrá-los da morte e garantir-lhes vida mesmo em tempos de fome. Então, o Senhor tem propósitos. Tudo que ele estabeleceu vai se cumprir. Então, nesses momentos que a gente liga a televisão e você vê bomba estourando para todo lado e gente batendo em outro, sabe? Não desespera, não perde a esperança, confia que nada surpreende a Deus, surpreende a gente. Quando essas coisas começam a acontecer, a gente já fica ressaltado. Mas às vezes, até as coisas ruins que acontecem são propósito de Deus. Hoje, na leitura que eu fiz, os reinos de Israel acabou de ser dividido, né? Então teve Israel no norte e Judá no sul. E eles tinham muitos conflitos, muitas, né? Queria lutar um com o outro, e Deus falou: não, você não vai atacar o seu irmão lá, não. Deixa ele quieto. E eles obedeciam, né? Quando Deus dava uma ordem, eles atendiam por um tempo, né? Porque teve a maioria dos reis se virou o coração totalmente contra Deus. A gente viu que Josafá foi um dos reis que foram fiéis e como Deus o abençoou, né? Na semana passada a gente viu que o coração dele estava alinhado. Ele foi, e é tão lindo a gente ver assim, e- quando termina o reinado, né? E fulano de tal reinou por tantos anos e ele fez o que era reto diante de Deus. Outros falou, reinou tantos anos e fez o que era mal perante os olhos de Deus, né? Então, como é que vai ser o nosso legado, né? Como que eu vou ser lembrada? Eu vou ser lembrada que foi uma pessoa que fez o que era reto diante de Deus, que tinha o coração alinhado diante com os planos de Deus, que eu tinha, o meu interior, né, estava totalmente rendido ao Senhor. Como cristão, eu sou chamada a entoar cânticos, a exaltar o nome de Deus, né? A reconhecer a justiça dele. Nada acontece sem que Deus permita. E tudo que acontece tem um propósito. Não esqueçam disso. Nada acontece sem que ele permita. E tudo que acontece. Lembra que lá em Romanos fala que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, até o que a gente às vezes acha que é ruim, Deus transforma em um aprendizado ou uma experiência que você vai compartilhar com alguém que está passando pela mesma coisa, né? Todas as coisas têm um propósito. E Deus transforma. Claro, muitas coisas não é Deus que dá. A gente é que vai atrás de coisa errada. A gente é que pisa na bola e faz o que não deve. Mas até isso, quando a gente confessa, ele transforma isso em bênção, né? O Salmo 23
Ó, o Salmo 33 é uma celebração da soberania e da excelência da sua palavra. Cuidado providencial, aquelas pessoas que o temem, né? E eu queria deixar com a gente hoje umas lições importantes que a gente deveria tirar desses três salmos que a gente leu hoje e da história de Davi. Na história de Davi, vou voltar lá um pouquinho. O filho dele ficou doente e ele ficou desesperado e ele orou e ele jejuou e ele não comeu por muitos dias e ficou triste, pediu a Deus pelo amor, por favor, misericórdia. E Deus falou que não ia, que o menino ia morrer, né? E aí, o que que ele fez? Enquanto ele não desistiu de pedir, mesmo sabendo que aquela era uma consequência, ele continuou pedindo. E no momento em que ele recebeu a notícia que o menino havia falecido, ele se tomou banho, o povo estava preocupado, que ele não saía do quarto, jejuando direto. Ele foi, tomou banho, trocou de roupa e falou: traz comida. Aí o povo, mas o que que é isso? Mas enquanto o menino estava doente, você ficou lá, agora que o menino morreu, você não vai sofrer, não vai chorar? Não, eu ainda tinha esperança. Enquanto ele estava vivo, eu orei, eu tinha esperança. Agora, cumpriu o desígnio de Deus, né? Então, agora, eu vou continuar com a minha vida e ele fez isso. Reconheceu a culpa dele e reconheceu, olha só, ele reconhece quantas pessoas, quando nem é Deus que faz, as pessoas se voltam contra Deus quando alguma coisa ruim acontece. Aqui, ele sabia que Deus tinha feito isso. E ele falou: a sua justiça é perfeita. Ele não se voltou contra Deus. Ele reconheceu que aquela era uma consequência. Mas outra coisa, Deus falou: esse filho eu vou te tirar, mas eu vou te dar um que vai ser o rei, que vai ser o seu sucessor no trono de Israel. E foi Salomão, o outro filho que Betseba teve, com a mesma mulher, né? Ela teve. Então Deus tirou, mas ele deu o futuro rei de Israel para eles. Então, as lições que eu tirei: adoração é um privilégio daquelas pessoas que foram justificadas por Jesus. Não, não é só cantar uma música, é sentir ela dentro da alma, sabe? É trazer aquelas palavras para dentro de você e expressar para Deus aquilo que você está cantando. A palavra de Deus é segura e digna de confiança. Ela é reta, ela é fiel, ela é uma fonte de direção. Né? Aqui nos Estados Unidos, esse negócio, quando você tem uma planta, né? Eles falam que é o blueprint. A Bíblia toda, ela tem o blueprint que a gente vai, se a gente seguir, a gente vai ser o homem mais feliz da Terra, a mulher mais feliz da Terra. Se a gente conseguir, porque a gente não vai estar vivendo pelas circunstâncias, pelas emoções, não. A gente vai viver pela fé. A criação de Deus revela o poder e a glória dele. Meditar na criação, admirar a criação, nos leva a uma reverência, não reverenciar a criação, mas reverenciar o Criador. Né? Tem muitas seitas religiosas que idolatram o sol, a lua, e adoram a criação. Né? Nós temos que adorar o Criador. Ele é que merece a nossa adoração. Deus governa a história e frustra os planos ímpios. Ele está ativamente envolvido nos eventos do mundo. Gente, você pensa que Deus só quer saber da igreja, da coisa espiritual? Não. Ele está envolvido em todas as coisas, todas as áreas. Política, financeira. Deus está metido em tudo. Ele é o que dá sabedoria aos homens. Ele é o que dá e o que tira. A força humana,
é insuficiente sem o favor de Deus. A vitória verdadeira vem na confiança no Senhor. Quem teme a Deus é guardado pela sua misericórdia. Mesmo em tempos difíceis, Deus não abandona os que nele esperam. Ele não abandona. Lembra no Salmo 23? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ainda, gente, não é se. Ainda, porque todos nós vamos passar por vales. Todos nós vamos passar por momentos de medo, de insegurança, de ansiedade, de enfermidade, um vale de morte. Todos nós vamos passar por um vale. Até a morte, né? Porque a única coisa certa da vida é que nós vamos morrer. Então, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, é eu ter certeza que Ele está comigo, que Ele não me abandonou. Posso até sentir que Ele está longe, mas Ele não está. Ele está presente. E a última coisa, a esperança no Senhor gera alegria e segurança. Adorar é confiar, alegrar-se e descansar na fidelidade divina. Então, como a gente viu semana passada, né, o rei Josafá, a reação dele diante do medo, diante da, do exército que vinha contra ele, foi correr e louvar o Senhor. Foi pedir ao pessoal para fazer jejum e orar. Não foi para armar, para pegar todas as armas que tinha, vestir os escudos. Vamos, gente, vamos ficar todo mundo em ordem, botar nas linhas porque vem o inimigo. Não. Ele foi enviando o povo para orar. E o que Deus falou? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Vocês não vão lutar essa batalha. Vocês vão ver. Vocês vão ficar quietos e ver o livramento que Deus vai dar. E é esse o Deus que está querendo lutar a minha batalha e a sua batalha por você. Às vezes, tudo que a gente tem que fazer é aquietar e ver o livramento de Deus, né? A gente viu que Paulo, lá em Atos 16, quando ele estava na prisão com Silas, eles tinham sido açoitados e jogados na cadeia, e no dia seguinte eles iam passar por um julgamento, talvez serem mortos. No meio da noite, o que eles fizeram? Começaram a louvar. Vamos ver o que diz lá em Atos 16. Atos 16, 23 diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. E imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O que Paulo estava fazendo? Orando e louvando. Essa é a nossa arma contra os inimigos que nos atacam dia e noite, incessantemente. Louvor é uma arma poderosa. O louvor move montanhas, rompe barreiras, quebra cadeias e acalma o coração. Nós estamos cheios de resources, né, de recursos na Bíblia para nos ajudar. Se você não tem as palavras, vai lá na Bíblia. Usa as palavras de Davi como suas. Deus não acha ruim, não. Ele acha bom. Devagarzinho a gente vai aprendendo, né, a conversar com ele, a abrir o nosso coração. Não precisa ser coisa bonita. Simplesmente você vê que quando Davi, nos salmos que ele escreveu, por exemplo, quando ele estava sendo perseguido, assim, não tem nada muito alegórico, né? Ele simplesmente está dizendo o que ele está sentindo. Né? Eu acho lindo quando, por exemplo, os anos que ele passou apacentando as ovelhas, ele passava semanas longe nas montanhas, dormindo ao ar livre. E aí, no meio da noite, sozinho, com os bichinhos, ele olhava para as estrelas, olhava para o céu, admirava, contemplava
a beleza e a grandeza e a soberania de Deus. Às vezes a gente está precisando um pouquinho disso, né? A gente está passando tanto tempo sobrecarregado com as internet, os vídeos que a gente vê o dia inteiro, ou liga a televisão, sabe? Vamos contemplar as grandezas de Deus, a maravilha dele, né? Que Deus abençoe vocês nessa semana. Vamos passar uma semana de contemplação, né? Vamos ser- aquele versículo do Salmo 139 que eu gosto tanto. Sonda, meu Deus, conhece o meu coração, prova-me, conhece o meu pensamento. Vê se há em mim algum caminho mau. Vê se tem alguma coisa guardadinha que eu preciso confessar, né? Eu quero te oferecer um sacrifício de louvor. Eu quero te oferecer um coração que está de acordo com o Senhor. Eu quero que o Senhor olhe para mim e sorria. Eu quero que o Senhor olhe para mim e fale: isso mesmo, é isso que eu quero de você, né? Então, que esse seja o nosso desejo nessa semana. Que Deus abençoe.